Olá, está no ar o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o perfil do administrador moderno. Para isso eu converso com o administrador e professor Dácio de Souza. Bem-vindo, Dácio. Muito obrigado, Sabrina, pelo convite. É bastante agradável estar podendo falar aqui no Administrando pela Web, para a gente tentar falar um pouquinho dessa ciência da administração, essa grande paixão que a gente desenvolveu e que tem crescido de uma forma bastante significativa no nosso país. E como você vê a administração no momento de hoje? Eu entendo que o administrador, até mesmo pela sua formação, pelo seu papel na sociedade, a ciência da administração, ela tem um papel muito relevante no nosso país. Apesar de ser uma ciência, Sabrina, um pouco recente a nível de Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem essa ciência desde o século passado, e no Brasil é recente. Eu digo recente porque foi na década de 50, 1952, que a administração chegou através da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E hoje a gente já tem aí, por 2 anos consecutivos, a ciência que mais forma profissionais no mercado. Isso nos dá a ideia de um crescimento significativo, importante, enquanto ciência e enquanto profissão no nosso país. Entendi. E você é professor e administrador? Me fala um pouco da sua formação. Bom, eu sou administrador, trabalho numa empresa estatal na área de licitação, mas a minha grande paixão mesmo é sala de aula. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu normalmente tenho alunos muito jovens como você, que eu sou professor de administração antes mesmo da maioria dos meus alunos terem nascido. O primeiro dia que eu entrei numa faculdade de administração para dar aula foi em agosto de 1982. E graças a Deus até hoje eu não saí. Hoje eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, em Volta Redonda, no curso de pós-médio, cadeira de estratégia empresarial, e sou professor na Faculdade Sul-Fluminense, também em Volta Redonda, na cadeira de planejamento estratégico para os cursos de administração, logística e recursos humanos. E já que você está por dentro do mundo da faculdade, você acha que a academia ela prepara o profissional de administração? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a academia, ela prepara, mas ela não forma o profissional de administração. A formação do profissional de administração é uma decisão única, pessoal do administrador. O administrador, o profissional, ele vai lá em busca dos conhecimentos. E isso a academia faz. Mas o profissional, e principalmente o profissional recém-nascido, os nossos colegas estudantes que estão aí saindo, ou que estão se formando, precisam entender que a faculdade, o término da faculdade é só o início de uma nova etapa. Hoje o mercado exige uma formação constante, porque você tem o conhecimento, mas o mercado tem também que você tenha as suas habilidades e você tenha atitudes. E isso é pessoal. Então, você pode ter uma grande faculdade formando um profissional que não vai atender o mercado, mas como pode ter também uma faculdade simples, dessas menos renomadas, formando excelentes profissionais, porque ele vai atrás, ele corre atrás. Então não adianta só a academia, você é preciso buscar a formação constante. Então o que o mercado busca é a atualização além da graduação. Além da graduação, o mercado quer um profissional que esteja antenado com as novas tendências, com os novos acontecimentos. Não aquele profissional voltado em resolver as questões, mas mais um profissional empreendedor, mais um consultor, aquele que apresente soluções para evitar problemas e não soluções depois do problema estar instalado. E quais as principais habilidades exigidas para o profissional de administração? Eu costumo dizer que, fundamentalmente, o profissional de administração ele vai ter que desenvolver, ao longo da vida dele, 3 habilidades. Se a gente for ver tudo que ele precisa desenvolver, 3 habilidades são fundamentais. Uma, a chamada habilidade técnica, que é exatamente isso que a academia vai lhe proporcionar, que é a habilidade de saber fazer, de executar as tarefas, de conhecer os métodos, de conhecer os procedimentos,
Essa habilidade ele vai ter que ter. Uma segunda habilidade que eu digo que ele tem que desenvolver é a chamada habilidade conceitual, que é o que hoje mais se exige desse profissional. Uma habilidade de entender conceitualmente a ciência da administração, de entender a empresa como um sistema, de entender a empresa como um conjunto de fatores, ou um conjunto de multifatores gerando multicausas. Entender a empresa como um todo. E, fundamentalmente, a habilidade humana. A habilidade humana é aquela que vai estar presente e vai ser necessária para todo profissional de administração. Não adianta você ter as outras habilidades se você não tiver a capacidade de lidar com as pessoas. De entender porque as pessoas têm diferentes reações face ao mesmo problema. Ou porque as pessoas, até mesmo a mesma pessoa, tenha reações diferentes face ao mesmo problema se ele acontecer num momento diverso. É essa habilidade de entender o outro, de participar, de conhecer. Porque o profissional ele vai precisar do outro. Ninguém sozinho resolve tudo. Então esses são os segredos para o administrador moderno, é isso? Isso, ser uma pessoa antenada, ser uma pessoa ligada ao mercado, mas ser uma pessoa que traga para a prática da administração não só aqueles conceitos técnicos, mas a questão humana, a questão do entendimento, a questão de olhar o outro, a questão da aquisição da confiança. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você não confiar no mensageiro, você não vai confiar na mensagem. Então, se você não tiver uma relação de confiança com o seu subordinado, ele não vai confiar naquilo que você está transmitindo para ele. Ele, de repente, ele não vai te dar o resultado que efetivamente você precisa. Tá certo. E quais os desafios que o mercado hoje ele representa para os recém-formados? Os desafios do mercado é você ser um profissional que esteja disposto a acreditar em você, um profissional que esteja disposto a investir em você, um profissional que esteja disposto a buscar soluções inovadoras, sair daquele mundo meramente acadêmico e ir para o mundo corporativo. Ter a sua formação acadêmica como a base, mas não como o resultado final. O que o mercado quer é um profissional que seja muito mais consultivo, muito mais sistêmico. Não dá mais para eu ser só um especialista. Eu tenho que entender a administração, eu tenho que entender o processo como um todo. Porque eu só vou efetivamente melhorar o meu resultado final se eu melhorar os meus processos. A gente precisa vencer a ideia, e eu bato muito nisso em sala de aula, Sabrina, de que o objetivo das empresas é o lucro. Eu costumo dizer que não. O objetivo da empresa nunca é o lucro. O objetivo da empresa é atender às necessidades, os desejos e as expectativas dos seus clientes, dos seus consumidores. E aí o lucro vira uma consequência. Porque se o lucro fosse objetivo, como é que a gente explica as entidades sem fins lucrativos? E você acha que tá fácil, o mercado hoje ele tá fácil para os administradores recém-formados ou ainda não? O mercado está fácil. Para o profissional competente, para o profissional que queira investir em si próprio, para o profissional que fundamentalmente acredite em você. Aquele profissional, né, que faz o que a gente faz para o café, faz só para o dia a dia, eu faço só o que me mandam. Esse profissional não tem vez no mercado. Mas aquele profissional que quer contribuir para o crescimento da empresa, que quer contribuir para o crescimento da nação, que quer contribuir para o seu próprio crescimento, esse profissional tem sim vaga no mercado. Então tá certo, Dácio. Eu aproveito para agradecer a sua presença aqui no Administrando na Web e te espero mais vezes. Sabrina, foi um imenso prazer estar aqui. Espero de alguma forma ter contribuído com os nossos queridos ouvintes. E antes de terminar, eu gostaria de deixar uma frase que a gente aqui no sindicato tem usado muito, que é: enquanto uns sonham, o administrador realiza. Então você, colega administrador que está nesse mercado, deixe de ser um sonhador, passe a ser um realizador, porque aí você vai realizar para você mesmo, para as empresas que o contratarem e para o mercado. Sonhar é até bom, mas realizar é muito mais saudável.
Muito obrigado a todos. Obrigada, Dácio. Um abraço. Obrigada. E o nosso programa fica por aqui, mas não perca as próximas atualizações e novidades do mundo da administração. Até lá!